Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em nosso passo a passo de crochê vou fazer este modelo de bico que é uma meia-lua e também em carreira única. Ele é fácil de fazer e pode ser utilizado em muitos projetos. Ele fica um bom acabamento. Para fazer esta amostra utilizei uma linha Contex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha que vem do novelo e amarre na barra do tecido. Depois, puxe a linha e prenda, desta forma aqui. Agora faça duas correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Agora, suba com 3 correntinhas, vire o trabalho, dê uma laçada e aqui aonde você prendeu a linha na barra do tecido, trabalhe um ponto alto. Assim irá se formar um pequeno triângulo. Agora, note que estamos do lado de trás. Faça 3 correntinhas e vire o trabalho novamente. Vamos trabalhar pelo lado da frente. Dê uma laçada e aqui no pequeno triângulo comece a trabalhar pontos altos. Estas correntinhas que subimos esta carreira aqui, consideramos já como um ponto alto. Então, você deve fazer um total de 9 pontos altos. Veja, aqui já tenho 5. Vou fazer mais 4 pontos altos. E as correntinhas consideramos também como um ponto alto. Vou prosseguir. Agora estou fazendo o 6º ponto alto, 7º, 8º e agora o 9º. O 10º ponto você deve fazer ele preso ao ponto baixo que está preso na barra do tecido. Pegue por trás deste ponto desta forma aqui e faça o 10º ponto alto. Veja, então meça a distância na barra do tecido e conclua com um ponto baixo alongado. Esta carreira aqui está pronta. Veja. Para prosseguir, faça 2 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado, para formar mais um espaço do caseado. Agora, trabalhe 2 correntinhas e vire o trabalho. Pule um ponto alto destes que você fez e sobre o segundo faça um ponto alto. Assim se formará um pequeno quadrinho. Veja. Agora faça mais 2 correntinhas, pule mais um ponto alto de base e sobre o próximo faça um ponto alto para formar o segundo quadrinho. 2 correntinhas, pule um ponto de base, no próximo trabalhe sobre ele um ponto alto formando o terceiro quadrinho. Agora 2 correntinhas, pule um ponto de base, no próximo faça um ponto alto. E agora vamos trabalhar o último quadrinho. Faça 2 correntinhas e sobre o último ponto alto da carreira anterior, trabalhe um ponto alto. Assim formou aqui 5 destes pequenos quadrinhos. Agora faça 5 correntinhas, 3 para dar a altura de um ponto alto e 2 de espaçamento. Vire o trabalho. Dê uma laçada e sobre o ponto alto que você fez da carreira anterior, faça outro ponto alto sobre ele. Vamos fazer uma segunda carreira de quadrinhos. Trabalhe 2 correntinhas e faça um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Fizemos o segundo quadrinho. Agora 2 correntinhas e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Trabalhe 2 correntinhas e mais um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Agora faça as últimas 2 correntinhas desta carreira aqui
Dê uma laçada e faça um ponto alto preso ao ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Desta forma, veja. Agora, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Vamos fazer a penúltima carreira aqui para que o bico já fique pronto. Veja como está ficando o nosso trabalho. Faça 2 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Estas correntinhas que trabalhamos, vamos considerar já como um ponto alto. Vire o trabalho. Dê uma laçada e vamos trabalhar dentro deste primeiro quadrinho. Dê uma laçada e faça 2 pontos altos dentro do quadrinho. Agora, faça 2 correntinhas e faça mais 3 pontos altos ainda dentro deste mesmo quadrinho. Assim se formará um pequeno leque. Veja, agora dê uma laçada, pule um quadrinho e no próximo vamos repetir o leque. Trabalhe 3 pontos altos. Agora 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo quadrinho. Assim se formará o segundo leque. Veja. Agora dê uma laçada, pule um quadrinho e neste último do canto trabalhe 3 pontos altos. Vamos fazer o último leque. Agora faça 2 correntinhas, trabalhe 2 pontos altos dentro do quadrinho. E o terceiro ponto alto trabalhe sobre a segunda correntinha destas que formaram o quadrinho da carreira anterior. Assim fica bem reto o acabamento dessa lateral do bico. Para prosseguir agora, vire o trabalho. Note que estamos do lado de trás, vamos trabalhar pela parte da frente para fazer a última carreira. Dê a laçada e dentro deste espaço de correntinhas do leque, trabalhe em sequência 5 pontos altos. Veja, agora suba com 3 correntinhas. Pegue nos fios do último ponto alto que você fez e faça um ponto baixo para formar um pequeno ponto picô. Dê a laçada e ainda dentro deste mesmo espaço do leque, trabalhe 5 pontos altos. Assim o nosso bico aqui já vai ficando finalizado. Agora, veja. Entre os leques da carreira anterior, aqui onde estou com a agulha, prenda com um ponto baixo. Dê uma laçada e vamos trabalhar o bico dentro do próximo leque. Faça em sequência 5 pontos altos, como você fez anteriormente. Agora vamos fazer o ponto picô. Suba com 3 correntinhas. Pegue nos fios do último ponto alto que fez e faça um ponto baixo. E repita 5 pontos altos dentro do espaço do leque para completar este bico aqui. Veja, segundo bico já está quase pronto. Prenda com ponto baixo aqui entre os espaços do leque da carreira anterior. Dê a laçada e pule para o próximo leque. Faça 5 pontos altos.
Agora 3 correntinhas, pegue nos fios do último ponto alto que você fez, prenda com um ponto baixo para formar o ponto picô e complete fazendo 5 pontos altos aqui neste mesmo espaço. Assim o terceiro bico já estará pronto. Veja. Agora vamos finalizar este aqui e passar para o próximo. Veja como é simples. Pegue neste ponto baixo alongado preso à barra do tecido e prenda com ponto baixo. Para prosseguir agora, faça 2 correntinhas e prenda com ponto baixo alongado na barra do tecido. Este espaço aqui ele serve como um espaçamento entre os bicos. Então, se você contar aqui, temos 6 destes espaços do caseado. Para prosseguir então, faça mais 2 correntinhas e vamos repetir aqui o início, para você entender como continuar sempre fazendo seus bicos. Faça 2 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Agora suba com 3 correntinhas, vire o trabalho, dê uma laçada e sobre este ponto baixo alongado aqui, trabalhe um ponto alto, para formar aquele pequeno triângulo lá do início. Suba com 3 correntinhas, vire o trabalho novamente e comece a fazer pontos altos aqui dentro do pequeno triângulo. Lembre-se que estas correntinhas que subimos o trabalho também contamos como um ponto alto. Então, faça 9 pontos altos e o 10º você deve fazer preso ao ponto alto que está preso na barra do tecido. Veja, se você sentir dificuldade, volte o vídeo e veja como todo o bico foi feito. Esta parte inicial aqui, estes pontos, são os mesmos destes pontos que estou mostrando com a agulha. Então a sequência é sempre a mesma por quantos bicos você precisar fazer na extensão do seu tecido. Para finalizar aqui, faça o ponto baixo preso neste ponto baixo alongado que está na barra do tecido e depois corte a linha. O modelo de hoje já está finalizado. Agora observe aqui que este espaço entre os bicos, ele é feito somente enquanto você estiver fazendo mais bicos na extensão do seu trabalho, este que estou mostrando. Ao final, não é necessário fazer ele. Quando você fizer o último motivo, termina aqui. Não é necessário fazer um espaço do caseado a mais. Espero que você tenha gostado do modelo de hoje. Muito obrigada por nos ter assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima!